Também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmã da mídia, se eu descer daqui, vai ficar ruim para você, não? Não, né? Então, eu já queria animar vocês para uma coisa legal. Eu gostaria, daqui a 2, 3, 4, 1 ano, 3, sei lá, 2 meses, 3 meses, não ter que contar uma história. Era uma vez um congresso que eu fui lá na Praça Seca. E foi um congresso jovem, mas parecia mais um congresso geriátrico. Irmão, estou num congresso jovem, cara. Caraca, desculpa aí, irmão. Vou começar a falar assim. Quem é flamenguista aqui, irmão? Viu? Eu não falei nada, falei alguma coisa, irmão? Mas já houve manifestação sem pedir nada. Quem é vascaíno? Viu? Pediu alguma coisa? Tricolor. Aí, botafoguense. Bangu. Corintiano, tem algum corintiano, algum doente aqui? Posso cantar um hino para você, irmão? Salva o Corinthians. Todo mundo perdido, né, irmão? Corinthians é a maior torcida que existe no mundo. Você sabe disso, né? Está na Bíblia. O mundo já é do maligno. Então, irmão, você está no Rio de Janeiro. Não vem que você conversa de Corinthians aqui, não. Mas vou descer aqui, irmão, porque... Mas eu ainda estou anestesiado ainda aqui. Se eu começasse a cantar uma música aqui agora, assim, ó. Acima de tudo... Não, vou cantar um hino diferente. Acima de tudo, Jesus Cristo, amor maior igual não há. Eu juro que no pior momento, vou proclamar até o final. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Sou cristão com orgulho e muito amor. Um cristão eu me tornei, e aqui vim te dizer que Jesus também veio. Vai! Irmão, eu só tenho 53 anos. Mas eu conheci Jesus aos 22. Já preguei muito nessa praça aqui. Aos 22 anos de idade eu conheci o Evangelho. Estou com meu filho ali atrás, ó. Gianluca, faz sinal com a mão assim. Ele é tímido. Eu tenho 4 filhos. Quando o pastor ligou para mim, eu estava na maternidade lá, esperando o netinho nascer. Falei, irmão, fala comigo depois. E disse para ele que era para ligar 11 horas, mas deu 11 horas e ele não tinha nascido ainda. Mas eu de novo, eu vou falar, irmão, eu estou um pouco assim, espantado ainda aqui, eu estou meio anestesiado ainda com a juventude. Você viu que eu falei o nome de time, o pessoal... Por quê, irmão? Porque a gente se manifesta desse jeito e a gente estava aqui assim, ó, lindo, lindo, lindo. Difícil, irmão, eu vou sempre bater nessa tecla. O que significa aleluia? Eu vou contar a história, tá? Eu vou contar, vou entrar num tema, pode deixar. O que significa aleluia? Alguém sabe dizer? Aleluia. Aliás, eu tenho quanto tempo, irmão? Pô, hoje é sábado, irmão. Vigília. Amém? Vai. O que significa aleluia? Hã? Louvor o quê? Louvor que é de direito. Alguém tão diferente? Louvado seja Deus. Quem falou? Gabriel Pensador? Foi Gabriel Pensador, igualzinho tu, irmão. Rapaz, eu pensei que era eu. Eu falei, cara. Eu já mandei uma rima para tu aqui. Moro na Tijuca, lá na rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, lá na rua São Miguel. Há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel. Primeira vez que eu ouço essa, hein? Valeu, Gabriel. Mas tu viu, né? Mas eu fiz assim para tentar te puxar para tu fazer uma rima também. Mas já falaram isso para tu, já não? Tu é Gabriel Pensador igual ou não? É a primeira vez? Que isso, irmão? Tá de onda, mas vamos lá. O que significa aleluia? Louvor que é direito. Então, aleluia vem da palavra... irmão, não vou tentar impressionar você, não sou nada estudioso não, tá? Porque eu vou falar assim, aleluia vem da palavra halal, no original, mas ela vem da palavra halal. Halal é aleluia. Halal. Então, os cristãos se cumprimentavam assim, halal, halal.
Ou seja, a aproximação o que dá mais próximo para a tradução de aleluia é só entende quem sente. Só entende quando eu falo assim, corintiano, viu que ela fez isso. Ninguém teve essa manifestação, por quê? Só entende quem sente, quem é corintiano. Quando eu falei, quem é flamenguista? Não viu nem o Vascaíno se manifestando, né? E eu não pedi para ninguém se manifestar, eu só perguntei, quem é flamenguista? Já faz logo assim. Porque só entende quem sente. Ninguém vai entender, irmão, um cara numa torcida lá gritando 90 minutos. Ninguém entende isso, quem está do outro lado, ninguém entende. Porque só entende quem sente. Eu estou em outro nível, nível de tempo, né? Porque eu ia perguntar assim, vamos ver quem vai se entregar aqui. Irmão, quem aqui já beijou foto? Pode levantar a mão, irmão. Beijou foto, assim, ó. Fecha o celular, agora, ele vai entender agora. Quem aqui já beijou tela de celular? Levanta a mão, irmão. Tu nunca fez isso, não? Nunca beijou, mas... Não. Vem cá. Como é que é teu nome, irmão? Mateus, você nunca beijou, mas você já fez assim, ó. Viu? Então, tu pega um cara barbudo desse, no avião, dentro do ônibus, ou tomando café, ele está tomando café. Valeu, irmão. Amém. Hã? Não, pode ficar. Aqui, ó. Aí o cara está tomando café, ele está vendo assim, aí tá. Aí faz assim. Aí você que está do lado. Você que está do lado dele, você fala assim, babão, você quer lá, apaixonado. Não é apaixonado, irmão. Só entende quem sente. Só entende quem está vendo a foto, irmão. Só entende quem tem as lembranças. Isso é halal. Isso é aleluia. Só entende quem sente. Por isso que, por exemplo, eu queria saber assim, com todo o meu coração, tem alguém aqui dentro que não é crente? Eu não digo, não é desviado, não é crente, irmão. Que está aqui, que não faz parte de igreja nenhuma. Tem aqui gente aqui? Assim, que não vai a igreja nenhuma, que está aqui porque alguém chamou, aí falou, vamos lá, aí tu veio. Como é teu nome, irmão? Hã? O Alex já demorou, o Alex já fez assim, ó. Né? Então, Alex, isso aqui é uma reunião de só entende quem sente. Talvez tu viu a menina cantando aqui sozinha, ela... Você não entende. Você não entende, porque só entende quem sente. Você não entende, porque a gente fala assim, lindo, que lindo, lindo, lindo. Só entende quem sente, né? Então é bom saber que você está aqui, porque tu vai entender o que eu estou falando. Aí entra um cara como Alex, né? Como Alex aqui. Aí, assim, eu sei que a pessoa está mais comportada aqui, mas imagina que está dentro de uma igreja e a pessoa fala, aleluia, que é isso? Porque não entende, irmão. Só entende, irmão, quem foi transformado. Só entende quem teve uma vida mudada. Só entende quem sabe onde estava. Só entende quem sabe a história que foi mudada. Não é? Eu já fui mais flamenguista. Já torci muito mais. Pela idade, você vai entender, você nem vai conhecer. Mas eu fazia parte de uma torcida chamada Farol Fla-Flá, que ficava do lado da bandinha do Flamengo, ali no cantinho, ali do lado ali da raça rubro-negra. Quando não é nem raça ainda, mas tinha Farol Fla-Flá. Não parava o tempo todo. E eu só estou usando isso, mano, porque o futebol é uma coisa que mexe com todo mundo. E eu sei que depois você vai pensar nisso. As nossas manifestações por Deus, às vezes, são implosivas. É porque meu celular não está aqui. Mas tem uma música que diz assim, ó. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Uma luz raiou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. E não adianta você vir com essas notícias ruins, porque essa felicidade, ela sobrepõe a tudo. Tudo que você falar para mim não vai ter sentido, porque eu estou feliz. Pode bater palma para essa felicidade, porque eu estou feliz. Você conhece essa música? Não, tu não conhece, porque eu estou traduzindo ela. Mas se eu tocar ela aqui, você vai dançar. Do meu malvado favorito. Quem é que não dança nessa música, irmão? Quem é que não dança nessa música? Fala para mim. Você já ouviu ela ou não? Quem já ouviu essa música, irmão? Eu não sei cantar. Querido. Você não dança? Por que você dança essa música?
Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu já estou pregando, tá, irmão? Já estou pregando. Já estou pregando. Deixa eu falar uma coisa para você. A música, ela tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor. Por isso que a música tem um poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a música, ela toca onde, irmão? No nosso espírito. Por isso que eu digo sempre, não foi Satanás que criou Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Iron Maiden, Led Zeppelin. Não foi Satanás que criou nada, nenhum desses caras, não. Quem criou esses caras foi Deus. E quem deu o talento para esses homens foi Deus. Agora, o que eles fizeram com o talento, aí é outra coisa, querido. Essas faculdades que você tem aí, quem te deu foi Deus. Todo dom perfeito, a Bíblia diz que vem de Deus. Então, tudo que você tem, é Deus que te dá. Você quer ver? Vamos partir do princípio, ó. Qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade não é se ele vai passar na prova, se ele vai passar no Enem, se ele não vai, se ele vai casar, se ele não vai, se ele vai ter o carro do ano, se ele vai comprar casa no campo, se ele vai comprar casa na praia. A grande incerteza da humanidade não é se ele vai ter coisas. Porque tudo isso são incertezas. Se você vai ter ou não vai ter, irmão. Se tu vai casar ou não, incerteza. Se vai ter filho ou não, incerteza. Se vai passar no Enem, incerteza. Se vai passar na prova, incerteza. Se vai se formar, incerteza. Se vai comprar casa em Búzios, incerteza. Em Paquetá, incerteza. Em Barra da Tijuca, incerteza. Tudo isso são incertezas. Quando você tiver aqui, são incertezas. Mas qual é a certeza que o ser humano tem? Vai morrer. Entendeu, irmão? Tem gente que você fala na igreja e fala assim, meu Deus, vai morrer. Você vai morrer. Vou falar de novo para tu ficar com medo. Vai morrer. Ou seja, da kitnet de madeira, ó, você não escapa. E nem vai pagar por ela, alguém vai pagar para você. E outra coisa, a roupa que tu vai usar, não vai escolher. Vão colocar em você. E se morrer, coloca uma roupa do Palmeiras em você. Vai ressuscitar, né? Mas a gente ri, mas é verdade, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa. Todo mundo, irmão, até o crente, vê que esse papo, não tem vida eterna, né? Até o crente, irmão, lá no fundo, ele não quer morrer. Tu quer morrer, irmão? Vou fazer uma pergunta, quer ver? Ó? Quantos acreditam, eu me vejo lá, que maneira. Quantos acreditam que Jesus está aqui agora? Vamos ver. Alex não acredita, não, Alex? Tu vai falar assim, pessoal, tudo maluco. E quem acredita que Jesus está aqui agora? Amém. Aleluia. E quantos acreditam que um dia ele vai voltar? Viu como é que nós somos complicados? Eu perguntei, quem acredita que Jesus está aqui? E quem acredita que ele vai voltar? Eu pergunto, ele está aqui ou ele vai voltar? Aí você fala, não, é onisciente. Não, vai falar isso para o Alex. Chega para o Alex e fala assim, Alex, como é que seu nome? Meu nome é Alex. Então, Alex, quero dizer para você que Jesus te ama. Jovem, quero dizer para você que Ele quer mudar a sua vida. E Ele está aqui agora, quer mudar a sua vida, a sua maneira de viver, mas um dia Ele vai voltar. Cara, nós temos uma linguagem que as pessoas não entendem. E é verdade. Eu estou falando de morte, irmão. Quer ver? Quantos acreditam que um dia, irmão, vai ter uma vida eterna, que a Bíblia diz que vai ter vida eterna? Eu acredito. Quem acredita, irmão, que não vai ter mais choro, não vai ter mais dificuldade? Quem é casado aqui? Casado. Quem é casado? Então não vai ter mais cartão de crédito, irmão. Não tem mais shopping, amém? Não vai ter mais 3, 4, 5, 10, 20 bolsas, 30 sapatos. Não vai, irmão, não vai ter mais choro, não vai ter mais preocupação. Não vai ter mais fatura de... Amém, irmão? Não vai ter mais sofrimento, amém? Amém, irmão? Quem quer morrer hoje? Vamos ficar cartão de crédito? Porque a gente acredita na vida eterna, mas ninguém quer morrer. Então eu pergunto, por que ninguém quer morrer? Sabe por que ninguém quer morrer, querido? Quando eu digo ninguém, não é só crente não. É o bandido, é o político corrupto, é o gay, é a prostituta, é o menino de rua, é a patricinha, é o Mauricinho, é o rico, é o pobre, é o preto, é o branco. Ninguém quer morrer. Por que ninguém quer morrer, irmão? Ninguém quer morrer porque ninguém foi criado para morrer. Porque o Deus que nos criou, nele habita a plenitude da vida.
Ele nos criou e plantou em nós a eternidade. A maior prova da eternidade é que ninguém quer morrer. Por quê, irmão? Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para a eternidade. É difícil, irmão, falar essas coisas. Mas qual foi o grande problema que trouxe a morte, irmãos, para a humanidade? Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Morremos por causa do pecado. Mas aí, na sua imensa sabedoria, no seu imenso amor, o que ele faz, irmão? O que ele faz? Ele faz o quê? Irmão, ele aponta um Salvador para vencer a morte. E aí, eu tenho que contar, era uma vez. Mas eu sei que vocês estão olhando para mim, eu nem me apresentei, né? Mas eu sou Pedro Rocha Júnior, casado, bem casado, já falei 53 anos, tenho 4 filhos, 4 homens, minha esposa fala que é muito homem na vida dela, 2 meninos que eu adotei no Morro do Borel, quando eu tinha 9 anos, depois vieram os meus filhos no meu casamento. E o meu nome é Pedro do Borel, não porque é meu sobrenome, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Mas Borel, porque um dia eu fui passar 3 meses no Morro do Borel, acabei ficando 22 anos lá. E lá nós implantamos uma creche, um ambulatório médico, um centro de informática, uma escola de música e mais 4 igrejas. E um dia Deus nos convidou para ir para o Egito. Nós fomos morar no Egito 4 anos e voltamos. Depois que nós voltamos, já estava tudo certo no Morro do Borel, não tinha por que ficar lá. E aí o caminho nos levou para Jardim Gramacho, no lixão de Jardim Gramacho. Hoje a gente está lá dentro, trabalhando. A gente tem um trabalho chamado Eu Vejo um Jardim em Gramacho, fábrica de coração. Então, antes de eu falar, eu vou te mostrar um vídeo só para você saber o que eu faço. Aí você vai entender por que eu prego e por que eu sou assim. Só entende quem sente. Jesus me alcançou. E quando eu falo que eu tenho 53 anos, eu falo que eu tenho 53 anos, mas eu assino assim, conheci o Evangelho aos 22 anos de idade. Então, eu já tive a tua idade. E no melhor da minha vida, Ele me encontrou. E hoje eu estou aqui para dizer, era uma vez. E eu vou contar uma história maravilhosa. Passa o vídeo aí. É isso aí mesmo. Olha esse vídeo. Tem som, hein? Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né? Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas, restaurar a dignidade das pessoas, né? Trabalhar com elas e potencializá-las, tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso. Então, nós chegamos aqui. A gente costuma dizer que os desafios nos trouxe até aqui. Essa é a nossa casa, o projeto. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente vai construir a casa de arte. Um lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós vamos ter a casa de arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olha para o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe, costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Eu quero aqui primeiro agradecer a cada um de vocês que se envolveram de uma maneira ou de outra para a compra do nosso terreno que a gente comprou aqui em Jardim Gramacho, que era um chiqueiro, e vai ser um antigo chiqueiro. Nós compramos e eu quero agradecer você que se envolveu. E agora também quero desafiar vocês, mais uma vez, que se envolve diretamente e indiretamente com a gente. Nós queremos construir nesse lugar agora um banheiro, um lugar para lavar roupa e uma cozinha. Então, mais um pedido aqui, Pedro do Borel, pedindo aos amigos, se envolvam com a gente e nos ajuda a construir isso nesse lugar, porque aqui a gente tem visto um jardim.
E a gente quer continuar fabricando corações e colocando aquilo que vale a pena semear nesse jardim. Amém. Valeu, irmão. Então, esse vídeo é novinho. A gente acabou de comprar um chiqueiro agora, né? O chiqueiro é do lado do nosso projeto. A gente comprou aquele barraco lá, Meu Barraco Minha Vida, financiado por R$3.000, dividido em várias parcelas. Mas eu falo sempre no final, que ali você viu as crianças lixando, viu um monte de criança? Então, não é trabalho escravo, amém, irmãos? Aquelas crianças lá são filhos de um dos meninos que estão lixando ali. 3 ali são filhos de um menino que tem 18 anos. 3 estavam ali na mesa ali. Então é outra realidade, mas é um lugar maravilhoso, de pessoas especiais, de pessoas inteligentes, de pessoas que só precisam... Nosso papel ali é construir pontes, criar possibilidades através do relacionamento com eles. E eu só comprei aquele barraco lá por causa da árvore. Debaixo daquela árvore acontece muita coisa legal. E você viu o barraco, você falou assim, mas que barraco feio. Está feio por fora. Porque o primeiro princípio é ensinar eles a restaurar dentro. Dentro do barraco está tudo muito bonitinho, está tudo com madeiras novas, madeirite, tudo novo. Então a gente já está ensinando, ó, a mudança vem de dentro para fora. E até porque a gente não quer colocar nada muito bonito, porque os barracos, tudo ali é igual aquele barraco nosso lá. Então a gente não quer mudar também muita coisa, mas junto com eles, trazer uma mudança em volta deles. Então, a gente trabalha com isso aqui hoje, desenvolvendo esse projeto. Hoje os meninos ganham uma média de R$600 a R$800 por mês, fabricando os corações de madeira que eles pegam no meio do lixo, como você ouviu ali. E com certeza, irmão, eu sou camelô também. Entre isso, camelô, eu sou empreendedor. E um dia o menino falou para mim, o Samuel, falou assim, tio, mas se o pessoal não gostar do nosso coração pintado? Eu falei, vai gostar, Samuel. 11 anos. Eu falei, vai gostar. E ele disse assim, mas se não gostar? Eu falei, vai gostar. Ele falou, mas eu tive uma ideia. Irmão, fala para mim se você não precisa aguçar a ideia dessas crianças. 11 anos. Sabe o que ele falou? Faz um coração branco, todo limpo, e coloca um lápis de cera atrás e deixa eles pintarem do jeito que eles querem. Irmão, para, né? Eu nem tive essa ideia, imagina, surgiu dele. Então, olha só, tu não quer o coração pintado, irmão? Já que tu está apaixonado, compra um coração desse e pinta do jeito que você quiser, já está na sua mão, amém? Mas agora é época de Natal, né, irmão? E as árvores estão lá. Linda, é linda, irmão. É linda mesmo, e é bem feita. Isso aqui era lixo. O lixo que o Rio de Janeiro produz, manda pra gente, a gente transforma em arte. Então vai estar ali depois, se você quiser também. E o nosso objetivo agora é pagar o chiqueiro. E aí ele sabe, tudo que é vendido, 50% vai para o chiqueiro e 50% vai para eles dividirem lá. Então, meu chiqueiro, minha vida, por enquanto. Depois ele vai transformar ele. Todas as madeiras daquele chiqueiro lá vai ser transformado em coração. E outras coisas vão vir por aí. Amém? Volta aqui agora. Era uma vez. Essa história para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia, mas eu vou tentar trazer para a gente aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar do teu coração. É Alex, né? É, né? Alex, Deus vai falar do teu coração profundamente. Você vai ver só, Alex. Alex, eu vim aqui hoje para contar essa história para você. Quem é esse cara aí, Alex? Teu amigo, isso. Então, olha só. Um dia, vamos fazer isso aqui. Eu não vou usar a Bíblia não, ok, irmão? Vocês é que tem que pensar onde é que está tudo isso. Não é? Mas está tudo dentro da Bíblia. Um dia, um homem falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele olhou, era o João. O João Batista olhou, e ele apontou para o André, dizendo assim, é ele o Cordeiro de Deus. E o André chegou lá perto de Jesus e falou assim, mestre, onde tu estás? Ele disse, vem ver. Aí o André ficou com Jesus ali um tempinho, e ao final da tarde, o André saiu correndo e foi buscar o seu irmão, dizendo para o irmão dele que se chamava Pedro, disse, Pedro, achamos o Messias, vem e vê. Preste atenção, o André disse, achamos o Messias, vem e vê. Então se o André falou, achamos o Messias, significa que eles estavam procurando.
E quando, irmão, preste atenção nisso aqui. Quando o André chegou com Pedro para apresentar Jesus, a Bíblia diz em João 1,42, diz assim: Jesus olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, eu posso ser muito maluco, eu ensino isso para os meus filhos. Quando você estiver lendo a Bíblia, faça pergunta para o texto. Não tem nada solto na Bíblia, irmão, não tem nada solto na Bíblia. Alex, o dia que você estiver lendo a Bíblia não tem nada solto, Alex. Tudo que está ali encaixa uma coisa na outra, nada se contradiz, nada. Então Jesus diz assim, quando o André trouxe, é como se o André fosse apresentar para Jesus, dizendo assim: Jesus, eu quero te apresentar o meu irmão, o nome dele. É como se Jesus falasse: não precisa falar não. Você é Simão, você é filho de João, tu serás chamado Cefas. A partir daquele momento, Pedro se tornou um discípulo de Jesus. A partir daquele momento, Pedro começou a seguir Jesus. E quando você pensa que o Pedro começou a seguir Jesus, foi o quê? No começo do ministério de Jesus. Então foram 3 anos que o Pedro andou com Jesus. 3 anos. E eu sei que tem gente aqui, irmão, que gosta de ler a Bíblia. E eu perguntaria aqui, você vai falar: que isso, cara? Eu só vou perguntar 10. É pouquíssimo. Me diz aqui rapidinho assim, uma experiência que você lembra que o Pedro teve com Jesus na Bíblia. Vai falando. Hã? A cura da sogra, tem que ser muito crente, hein, irmão? Hã? Andou sobre o mar. Hã? A pesca milagrosa. Vai, irmão. Vamos fazer uma só? Negou uma vez só. Porque deixa o pessoal falar negou a segunda, depois você, quem não sabe. Porque cada um foi experiências diferentes. Negou uma vez, 4. Quem não sabe fala segunda 2. Fala, irmão, 4. Tem um montão, irmão. E joga a rede do outro lado, 5. Quem pegou a dracma, irmão, então essa aqui dá para abrir um parênteses. Irmão, esse papo você falar assim, a crise, que crise nada, irmão. Para de falar esse negócio de crise. Você acredita no Senhor Jesus? Nós passamos dificuldade, mas crise não, irmão. O Pedro estava nessa. Crise, Senhor. Tem que pagar imposto. O César está pedindo. Calma, Pedro. Não. Ô, Judas, como é que está a contabilidade? Está bravo. E agora tem que pagar o imposto. Pedro, fala o seguinte: já que tu é pescador, vai lá e pega o peixe. Para quê? Lá dentro tem um imposto. Tá maluco? Vai lá e pega o peixe. O Pedro foi lá, pegou o peixe. E dentro do peixe estava a moeda para pagar o imposto de todo mundo. Então, irmão, pera só. Presta atenção. Crise. Aquele que nos guarda não dorme. Nunca vi alguém que serve o Senhor mendigar o pão. Podemos ter dificuldade, porque a gente precisa aprender algumas coisas na Bíblia, quando diz assim. Tem muita gente que gosta do versículo: posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? É bonito o versículo? É. Qual é o contexto? Não estejais preocupados por coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração, o teu sentimento e as tuas emoções em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, que isso ocupe as vossas mentes. E o Paulo continua dizendo: não digo isso para me gloriar, porque sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter, sei não ter, sei estar preso, sei chorar, sei não chorar, sei ter dispensa cheia, sei não ter, sei andar de ônibus, sei andar de metrô, sei andar de trem, sei andar de avião, sei andar de bicicleta, até a pé. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depende muito do que tu crê. Então volta aqui. Então Pedro era discípulo de Jesus, está andando com Jesus. Vamos lá, tem 5. Tem mais um. Pô, ele viu o cego. Hã? Não, essa não pode não, tu vai entender. Essa não pode não. Essa aí não pode não. Então eu vou contar para você. Meu irmão, ele viu o paralítico, ele viu o cego, ele viu a filha do Jairo. Irmão, o Pedro teve experiências que ele jamais poderia negar Jesus, concorda? O Pedro teve experiência, irmão, que cada um que gostaria de ter pelo menos uma. Transfiguração no monte. O meu pastor, ele tem uma música que eu gosto muito. Ele diz assim: eu queria ser o cego que de novo viu. Eu queria ser o morto que ressuscitou, como eu queria andar com ele em Cafarnaum. E ele foi lendo a Bíblia e falou: pô, como eu queria estar aqui, como eu queria, mas depois ele no final ele diz: eu queria, mas eu posso, pois pela fé eu sei que ele vive em mim.
Então Pedro, irmão, teve experiência que eu e você gostaríamos de ter. Por exemplo, andar sobre as águas. Irmão, andar sobre as águas. Olha a viagem. Mas ver um coxo andar, irmão, ver um cego ver. Então Pedro teve experiências maravilhosas com Jesus. Aí, era uma vez um cara que ele aprendeu também que na Bíblia existem 5 níveis de relacionamento com Jesus. Qual é o primeiro? Multidão. A multidão, irmão, a multidão, o que a multidão quer? Ela quer comida, ela quer pão multiplicado, ela quer ver sinal. A multidão quer vento. Multidão, irmão. Pá. Mas a mesma multidão que diz Hosana, 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 foi a mesma multidão que disse crucifica. Vou abrir um parênteses aqui. Um dia eu estava pregando numa igreja muito grande, essa igreja bem grande, mas bem grandona mesmo no Brasil. E era um congresso de missões. Isso deu maior problema na rede social. Porque o pessoal tirou isso da mensagem lá e só colocou essa parte. Ninguém viu o contexto. Mas fazer o quê, irmão? Cada um faz o que quer. A mensagem está toda lá, mas o cara só tirou isso. Essa parte, eu estava lá, eu ia ser o pregador oficial lá do congresso de missões. Aí cantou a primeira música, a segunda música, a terceira música, a quarta música. Na quinta música, os caras cantaram a música, vocês vão cantar comigo, está sendo filmado aqui. Está filmando, tá, irmão? Vamos lá. Canta comigo, igreja. Abro mão dos meus planos. Só igreja! Faz assim com a mão. Por ti, né? Agora a parte. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas. Essa música é do amigão meu, Davi Sasso. E depois disso eu falei, Davi, eu fui numa igreja, o pessoal cantou essa música. Depois cantou outra música. Então cantou a quinta música. Aí na sexta cantou outra. Aí na sétima, tipo assim, irmãos, primeiro eles cantaram Abro mão, depois eles cantaram essa música. Restitui, eu quero de volta. Eu falei assim, irmão, não deu nem tempo de Deus processar o que eles entregaram num culto. Parece engraçado, irmão, mas na hora meu mundo de Bob, fiquei, possível. Eu imaginei logo assim, eu sou Deus, tá? Eu sou Deus. Aí eu estou aqui ouvindo o louvor de vocês, canta. Abro mão do... Porque Deus sabe o sonho de cada um, né? Aí Deus vai pegando. Aí Deus fala assim, eles entregaram tudo. Aí para, aí tem outro louvor. Aí Deus está pensando assim, olha, ele me entregou isso, o que eu vou fazer agora? Começa, restitui, vai. Tu entendeu, irmão? Não dá nem multidão, irmão. Às vezes a gente não sabe nem o que está pensando, cantando. A gente nem pensa o que está cantando. Nem pensa. Então, nos 5 níveis de relacionamento, o primeiro é multidão. Mas dentro da multidão existia um outro nível. Qual era o outro nível de relacionamento dentro da multidão? 70. Quem era 70? 70 discípulos que Jesus falou, vai, entra nas casas, prega, fala, cura no meu nome. Os caras foram, os 70 discípulos, os caras foram, irmão. E daqui a pouco os caras voltaram, Senhor, expulsamos os demônios, as pessoas foram curadas, voltaram. Voltaram em Jesus só. Eles falaram. Aí Jesus falou assim, não se alegre porque os demônios submetem vocês, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aí Jesus começa a dar um sermão no capítulo 5, 6 e 7 do livro de João, pá. Aí no versículo, capítulo 6, versículo 64, no versículo 65, os caras falam, aí no versículo 66, o que está escrito, você sabe? Diz assim, versículo, vê se lembra alguma coisa, versículo 6, 66, lembra algum número? Lembra ou não? Eu não sei porque está ali, mas está lá, 6,66. Muitos dos seus discípulos foram embora, porque duro era ouvir aquele discurso. Irmão, não foram pessoas, foram discípulos. Só que aí Jesus, no versículo 67, vira para os 12, que é outro nível de relacionamento. Então vamos lá, multidão, 70, dentro de 70, 12. Aí o Pedro se levanta e diz, para quem nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Os 12, mas dentro dos 12 tinha o Judas.
Mas dentro dos 12 existia um outro nível de relacionamento, que era dos 3, Pedro, Tiago e João. É aquele relacionamento que Jesus falava assim, ó, eu tenho que orar, mas não posso levar todo mundo. Deixa eu ver quem eu vou levar aqui, espera aí. Aí tinha os 12 lá e falou assim, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Acho que era levantado no meio dos 12. Subia. Aí 2 meses depois, Jesus falou assim, eu tenho que orar de novo. E agora eu vou para um momento com o Pai, mas eu não posso levar todo mundo. O que você imagina, irmão? Eu imagino assim, agora, vão outros, né? Mas Jesus olha e fala assim, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Eu acho, depois eu falo para você o que aconteceu lá em cima, valeu? Na filha do Jairo, a Bíblia fala que Jesus olha para o pai e a mãe, olha para os discípulos e fala assim, não deixou que todos entraram, mas Pedro, Tiago e João entraram. Então era um outro nível de relacionamento. Mas a Bíblia diz que lá em cima do monte eles dormiram. Lá em cima do monte o Pedro foi egoísta, dizendo assim, vamos fazer uma tenda aqui. E dentro dos 13 existia um outro nível, qual era? O do discípulo que Jesus amava, o João. Isso é coisa que precisa pensar, que nível de relacionamento a gente está com ele. Eu estou te contando isso para te contar a história do Pedro, que o Pedro está dentro de tudo isso, irmão. O Pedro está dentro da multidão, está dentro dos 70, está dentro dos 12, está dentro dos 3. E quando chega no 1, que Jesus fala assim, alguém vai me trair. Jesus fala, alguém vai me... Irmão, qualquer pessoa podia perguntar ele quem é, mas só perguntou quem tinha um nível de intimidade muito grande. Pedro tinha, mas não perguntou. O que Pedro fez? A Bíblia fala que nasceu, Pedro faz assim. Ele olha para o João e diz assim, pergunta para ele quem é. Porque a Bíblia diz, meneando a cabeça, fez um sinal para João perguntar a Jesus quem iria trair. E João bota a cabeça no ombro e diz, quem é? E Jesus fala assim, aquele que eu der um bocado molhado, que era uma honra, dá um pão molhado no vinho para alguém. Ele dá para o traidor. Então, queridos, o Pedro teve experiências com Jesus, e um dia Jesus falou para ele assim, tu vai me negar. Jamais te negarei, Senhor! Jamais te morrerei por ti! Ô Pedro, Satanás te andou, rapaz, estou intercedendo por você. Jamais, Senhor, vou contigo até o final. Jesus, olha só, Pedro, calma, você vai me trair. Não vou te trair jamais! E chega uma hora lá, que Jesus está lá orando, e os soldados vieram para prender Jesus. Quando tocaram em Jesus, o Pedro falou, não vou mostrar, olha a orelha do Malco. E Jesus falou, guarda a tua espada. Esse não é meu reino. Eu acho que ele só sabe o nome do soldado, porque eu acho que foi Jesus que perguntou. Como é que é seu nome, filho? Malco, Malco. Malco, esse não é meu reino. Botou ele no lugar. O que você veio fazer? Eu tenho a ordem para te prender, pode me levar? Que amor é esse? E a Bíblia diz que Jesus é levado, Jesus apanha, e lá no pátio alguém pergunta, você não era um dos discípulos? Não sou não, Pedro diz não. Amém? E depois Jesus apanhando, e alguém pergunta assim, você não era um dos... Não, nem sei quem é. Aí a Bíblia diz que lá em Lucas, que Jesus depois de apanhar, ele passa no pátio e alguém pergunta para o Pedro lá, você não conhece também esse Jesus? O Pedro diz assim, não sei quem é. E a Bíblia diz que o olhar de Jesus nesse momento se cruza com o de Pedro no pátio. E ele chora amargamente e o galo canta. É como se dissesse assim, você não me conhece, mas eu te conheço. E ali Jesus é levado, ele morre. O Pedro está lá, está todo mundo olhando, o desespero na área, Jesus morreu. E aí eu quero dizer para vocês, era uma vez uma mulher, chamada Maria, que deu à luz a Jesus. Mas também era uma vez uma outra mulher também chamada Maria. Então Jesus, quando veio ao mundo, precisou de uma Maria. Quando ele morreu e ressuscitou, ele precisou de uma outra Maria para dar a notícia de que ele ressuscitou. E ali eu vejo uma coisa, se você quer dar um bom recado, irmão, não manda homem dar. Manda uma mulher dar recado. Homem não sabe dar recado, irmão. Vou te mostrar biblicamente. Lá em casa, às vezes tem reunião, a gente vai fazer alguma coisa, minha esposa fala, Pedro, quem está vindo? Eu falo assim, todo mundo. Ela fala, todo mundo quem? Quem vem, quantos vêm, que horas vêm e quem vai trazer o quê? Isso é detalhe de mulher.
Para mim, irmão, vai vir todo mundo e acabou. Vem todo mundo, a rapaziada vai chegar. Isso é recado de homem. Mulher não. Onde eu vejo isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz que a mulher estava lá, foram lá pegar o corpo de Jesus, aí aparece o anjo, aparece o Senhor e diz assim, ele não está mais aqui, mas onde ele está? Me diz. Ele não está mais aqui, mas olha, vai, encontra os discípulos e diz para eles que eu quero vê-los. Aí ela, sim, aí a Angela fala, mas vem cá. E diz para o Pedro que eu quero falar com ele. Irmão, se eu recebo esse recado, no êxtase que eu ia esquecer do Pedro. Eu ia chegar assim, irmão, cara, Jesus ressuscitou, irmão, Jesus, ele quer ver a gente, ele quer ver a gente, ele quer ver a gente. Eu ia falar isso. Mas a mulher também chegou no mesmo esquema. Ela chegou, mulher para dar recado. Irmão, preciso falar uma coisa. Minha esposa, quando começa a falar e chorar, eu falei, meu irmão, fala logo. Calma. Rapaz, é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Aí, eu fiquei imaginando ela, porque a Bíblia fala que os discípulos estavam dentro de um quarto, preso com medo dos judeus. Ela entrou e falou assim, ele ressuscitou, ele quer ver a gente, ele falou que quer ver a gente. Aí todo mundo, agora tu imagina o Pedro, ressuscitou, quer ver a gente. E o desespero dele, que ele quer dar um aleluia, mas ao mesmo tempo, mas eu neguei. Aí ela está falando, está todo mundo, Jesus. Aí ela falou assim, e Pedro? Ele quer falar contigo, o que houve? Ia ter esse detalhe ali, irmão? Está na Bíblia, irmão, não estou tirando nada. Não estou inventando nada, está lá. E a Bíblia diz que Jesus aparece. Agora presta atenção no que você falou que você não podia falar. Jesus aparece. O que a Bíblia diz que eles estão cerrados na porta, dentro da porta. Jesus entra no meio deles e diz assim, João 20, 21. Paz seja convosco. Outra vez digo paz. Tomé, sou eu mesmo. Toca aqui. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a Bíblia fala que eles comeram, ceiaram, e logo depois Jesus falou o que para o Pedro? Jesus falou assim, dá licença, ô Pedro, vem cá. Você imagina essa chamada, irmão? E o Pedro vai meio que... Tem as coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por que acontece, né? Eu falo isso porque eu sou pai. Quando eu chamo meus filhos, eu quero falar contigo em casa. Em casa a gente conversa. Teu pai nunca falou para tu, não? Em casa. Em casa. Não vou falar mais. Lá em casa eu falo 3 vezes. Agora já tem idade, mas antes, 3 vezes. Não obedeceu, em casa a gente conversa. Uma vez eu peguei o Noah, mas dei mais 3 varadas, mas bem dado, irmão. Né? Uma varada bem dada, no lugar certo. E eu tenho uma varinha na minha casa chamada Misericórdia, o nome dela. Eu trouxe ela do Egito, do deserto do Egito, assim. E uma vez eu peguei ele chorou, ele falou, eu não te entendo, pai. Tu diz que ama a gente, mas sempre usa essa misericórdia que machuca. Eu queria rir, mas eu fiquei quietinho. Noah. Uma vez ele me pegou eu estou falando isso para você entender a questão de pai, porque Jesus chamou Pedro para conversar. Eu não posso nem comparar isso, mas às vezes Deus permite algumas coisas que você fica... Meu filho me fez passar vergonha dentro de uma floresta com um monte de amigos meus. Eu falei com ele 1 vez, 2 vezes, aí veio uma menina, tio Pedro, o Noah. Eu falei assim, você é menina, deixa ele... Porque brincadeira de menina é soco, é empurrão, é futebol. Aí veio uma menininha, Eu falei, irmão, tira tua filha de lá, irmão, aquela é brincadeira de menino. Mas sempre vem... Aí eu, fala com o Noah. Aí eu chego lá, o Noah está todo sujo. Não foi ela que se meteu. Eu falei, não, acabou. Parou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele não obedeceu. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco ele deu uma bolada à menina. Aí vem ela e falei, meu Deus. Noah. Olha o nome, Noah. Noah te lembra o quê, irmão? Noé. Dilúvio. Água. Barco. É complicado. Aí eu falei assim, a gente vai conversar depois. Aí quando estou indo embora...
Na Floresta da Tijuca, meu filho começa a descer na contramão a pé. Vai embora. Desse tamanho, um cotoco desse tamanho, vai embora. Vai embora para onde ele foi. Minha esposa falou, eu falei, não! Dentro da floresta, parecia um leão. Ele, volta. Ele já veio assim, ó, desesperado. Levei para trás do carro, mas dei 3 varadas nele, mas bem dada. Aí minha esposa falou assim, você expôs o seu filho na frente. Então eu falei, expôs não, foi atrás do carro, ninguém viu bater nele. Irmão, eu estava chateado. Pegamos o carro, ele sentou do meu lado, aí ele foi no carro. Aí tá. E o carro descendo, aí ele começou, desculpa, papi. Eu falei, desculpa nada, não quero nem conversar contigo. Em casa a gente conversa. O irmão estava, sabe aquela coisa assim, olha só, irmão, crente em Jesus, pastor, missionário, Espírito Santo, mas eu estava... Aí ele começou, desculpa, eu falei, não quero desculpar agora não, em casa a gente conversa, acabou. Aí ele ficou olhando para mim assim, aquela carinha assim. Aí o carro começou, ele começou a fazer assim, ó. Eu, não dorme não, tu não dorme, tu vai ficar acordado. Aí ele para o lado de lá, eu falei, volta, aí minha esposa olhando, falou, Pedro, eu falei, calma, dá um tempo, né? Dá um tempo também, dá um tempo tu também. Aí quando chegou na minha casa, ele lembrou que tinha uma festa. Eu falei, ó, vai para a festa. Vamos para a festa. Eu falei, não vou para a festa, eu vou ficar em casa. Irmão, fiquei dentro de casa. Peça o celular, irmão, peça o celular aí. Eu peguei o celular, liguei a televisão, eu fiquei assim, irmão, assim, ó. Eu não via nada, só pensando no quando ele voltar, maquinando o que eu ia fazer com meu filho. Aí eu ouvi um grito lá, Pedro! Aí eu olhei um amigo meu, onde estava tendo a festa na casa dele. Aí ele falou assim, pô, vamos lá na festa, cara. Eu falei, não vou não. Aí ele entrou, qual é, Pedro? Eu falei, meu irmão, estou chateado com meu filho. Pedro, teu filho só tem 6 anos, 7 anos. Eu falei, não quero saber, irmão. Aí ele começou, tu é advogado nu? Você é advogado nu agora? Ele até ficou chateado comigo, ele foi embora. Aí eu fiquei lá, aí fiquei vendo televisão. Aí deu 8 horas, 9 horas, daqui a pouco escutei o portão abrir, eu falei, são ele falando pra caramba, tal. Aí quando ele abriu a porta, aí ele, pá, a festa estava legal, me abraçou. Eu falei, ó, tem nada de abraço, pode ir pro quarto. Aí minha esposa, eu falei, ô, nós dá um tempo, hein? Aí, irmão, ele entrou para dentro do quarto, sentei o meu filho. Sentei o meu filho na minha frente, assim, ó. Ele ficou assim, no altinho, assim. Olha para mim. Aí ele, cabelo todo encaracoladinho, aquele olho verdinho, assim, ele... todo sujo. Eu, papai tá com muita raiva de você, cara. Mas eu tô com muita raiva de você, você não tem noção. Aí ele, por quê? Eu falei, por quê? O cara lá na floresta te esqueceu. Ele falou, eu já te pedi desculpa, papai. Eu falei, não quero saber, não tem desculpa, tu tem que me ouvir agora. Irmão, comecei a falar a mesma coisa para ele. Eu repeti um sermão assim, 10 minutos. Aí ele falava assim, eu posso falar alguma coisa? Eu falei, não pode falar nada, cala tua boca. Aí olhando, o irmão estava assim, ó, olhando para ele assim, ó, você fez isso. Aí ele falou, ele fazia assim, cabeça assim, eu falei, levanta a cabeça, rapaz, tu é homem, olha para mim. Aí ele olhava para mim, eu falava, deixa eu falar, não vai falar nada, só depois eu falo. Aí falando, assim com ele, falando, aí ele baixava a cabeça, eu levanta a cabeça. E ele pedia para falar, eu falei, não vai falar nada. Aí depois dos 15 minutos, minha esposa apareceu e fez assim. E ele aqui, a minha esposa, ela falou, Nádia, dá um tempo. E falando, conversa de homem, falando. Eu acho que essa hora, irmão, o Espírito Santo tinha feito assim de mim. Ó. Saidinho estava me olhando nisso. Não estou entendendo nada. Desculpa, irmão, a minha mente fértil, mas eu fico... Eu falando com ele, daqui a pouco eu falei, agora você pode falar. Fala, o que você quer falar? Agora, fala, o que você quer falar? Ele falou, não, pai, porque tu está com mau hálito. Você está rindo, né, irmão? Eu falei, é só isso que tem para falar para mim? Não. Ele falou, papai, eu já te pedi desculpa. O que eu faço agora? Ele falou assim, você pode ir lá escovar o dente. Irmão, para ele já tinha passado. Eu que estava remoendo. Aí meu filho saiu, eu comecei a chorar. Chorar, irmão. Porque eu sou um pai que amo os meus filhos, mas eu sou muito falho. Mas existe um pai bom, irmão, um pai bom, que nos ama de uma maneira sobrenatural e que a gente não compreende isso. Um pai que já nos perdoou, e tem gente aqui ainda que não se sente perdoada, que não se perdoa. Ele já falou para vocês, eu já te perdoei, filho. Mas é mais fácil a gente dar ouvido para muitas lá fora, né? Ou para muitos
pensamentos que vêm do que acreditar que Ele já nos perdoou. Então era uma vez, um momento em que Jesus fala assim, Pedro, vem cá. Ele está cheio de culpa. Aí Jesus chega para ele e fala assim, e aí? Irmão, não está na Bíblia isso não, mas eu fico floreando. E aí? Como é que você está? Ele, tudo bem, né? E eu vou perguntar para vocês, eu sei que vocês vão errar, irmão. Eu sei que vocês vão errar, mas vou perguntar. O que Jesus falou para o Pedro? Hã? Então eu vou falar para vocês, isso não foi isso que Jesus falou para o Pedro. Todo mundo se retém nessa palavra, tu me amas. Mas ele falou algo principal para o Pedro. Ele disse assim, ó. Preste atenção, hein? Eu já tinha lido isso muitas vezes, irmão, mas depois que eu li isso de uma maneira, eu chorei. Mas eu chorei muito. E toda vez que eu falo disso, eu choro, e choro muito. Porque isso, ele toca profundamente sempre no meu coração e me renova sempre. Sempre. O que Jesus falou para o Pedro foi assim, ó. Simão, filho de João, você me ama? Ele disse assim, eu te amo. E ele disse de novo, Simão, filho de João, você me ama mais do que tudo. Isso é que eu quero saber. Ele disse, eu te amo, Jesus. E ele repetiu de novo, Simão, tipo assim, tu está entendendo o que eu estou te falando? Simão, filho de João. Nem tu entendeu, né? Mas um dia a ficha caiu para mim nesse Simão, filho de João. O Simão, filho de João, irmão, foi a primeira frase que Jesus falou para o Pedro quando encontrou com ele. Ele olhou e disse assim, tu és Simão, tu és filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus usou 3 tempos para falar com Pedro. Ele disse assim, tu és Simão. Ele está dizendo assim, eu sei quem você é, presente. Tu és filho de João. Ele está dizendo assim, eu conheço o teu passado, eu sei quem é o teu pai, eu conheço a tua história, eu sei porque você foi pescador, eu sei que você é iletrado, você é indouto, você tem dislexia, você não sabe falar direito. Eu conheço a tua história, eu te vi pequeno. Tu não sabe ainda, mas eu sou o Criador. Eu estava lá desde a fundação do mundo. Eu estou no Salmo 139. Eu estou na oração do capítulo 17. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o verbo que se fez carne. E depois ele diz, tu serás chamado. Ele está dizendo, eu conheço o teu futuro. Só que agora, ele não fala do futuro, ele está dizendo assim, é agora. Apacenta as minhas ovelhas. E a palavra-chave é, eu só quero saber se você me ama. Você me ama. Você fez um monte de coisa comigo, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você me ama. E ali o Pedro diz assim, eu acho que essa hora o Pedro fala, oh, Jesus, olha só, o que você quer? Tu sabe de tudo. O que você quer? Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Ele dá responsabilidade para um homem que negou ele 3 vezes. Ok? Depois do livro de João, vem o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O Pedro ora por um aleijado, um paralítico, ele é curado. No capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim, vendo a ousadia dos discípulos, do Pedro e do João, porque eram homens indoutos e iletrados, perceberam que verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. Isso é o capítulo 4, irmão. Que eles foram presos porque oraram por um paralítico. Aí no versículo 20, as autoridades chamam Pedro e João, depois de tudo isso acontecer, depois do João todo acontecer, depois do perdão todo, depois do livro de Atos, depois deles verem tudo, os caras prendem Pedro e João e chamam ele e falam assim, a partir de hoje, vocês estão proibidos de falar desse nome aqui. Vocês não podem falar do nome de Jesus. E o versículo 20 diz o seguinte, que Pedro e João, olhando para as autoridades, disse, é misto obedecer a Deus ou a homem? Eu quero dizer para o Senhor que nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido.
Eu dei essa volta toda para chegar no tema de vocês e para dizer para vocês que era uma vez um homem que olhou para aquelas autoridades, que disse para eles, as autoridades disseram para eles que eles não podiam falar de Jesus. Mas aí eu vou terminar colocando algumas palavras na boca do Pedro, porque esse texto é muito rico quando diz assim: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Talvez para mim era como se Pedro chegasse diante daquelas autoridades e dissesse assim para eles: senhores, doutores, excelentíssimos, vocês estão dizendo que eu não posso falar de Jesus? Eu quero dizer para vocês que eu não posso deixar de falar do que eu vi. Eu não posso deixar de falar para você de que um dia eu vi esse Jesus quando o meu irmão me apresentou ele. Eu não posso deixar de falar para vocês que um dia ele falou para mim que eu era Simão, filho de João. Ele disse para mim que ele conhecia o meu passado. Eu não posso deixar de falar, eu ouvi isso. Eu não posso deixar de falar que um dia eu estava dentro de um barco, eu estava com medo, e eu vi aquele vulto no meio da água. Ele disse assim: não tenha medo, vem. Eu falei: se é o Senhor, me manda vir. Eu ouvi ele falar: vem. Eu andei sobre as águas. Eu não posso deixar de falar. Eu vi e ouvi. Eu não posso deixar de falar que um dia ele disse que eu ia negar. Eu disse que não, eu discuti com ele, eu neguei. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que um dia ele disse: tu és Simão, sobre essa pedra que sou eu, a rocha aqui, você vai edificar a minha igreja. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar que um dia eu entrei na casa do Jairo, a filha dele estava morta, eu vi ela ressuscitar. Mas no fundo, eu não posso deixar de falar que um dia eu neguei ele. E ele me chamou e falou assim: você me ama. E por causa desse amor eu jamais posso falar. Era uma vez uns homens que estiveram com Jesus. E a gente falou da reforma há pouco tempo, né? Mas a reforma, irmão, está vindo lá desde Atos, de homens que estiveram com Jesus. E até hoje essa palavra chegou até mim e você. E eu estou aqui dizendo para você hoje que estar com Jesus faz toda a diferença, Alex. Estar com Jesus faz toda a diferença. Aí eu termino dizendo para você: como é que é meu nome? Eu falei meu nome aqui, como é que é meu nome? Pedro o quê? Pedro Rocha Júnior. Eu não sou Pedro do Borel. A primeira experiência que eu tive com um pastor na minha vida, eu tinha 14, 15 anos. Eu tinha um cabelão, gostava de rock, Led Zeppelin, Iron Maiden, Pink Floyd, Janis Joplin. E um pastor me olhou no meio de uma roda de amigos e disse para mim assim: jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Profundo, né, essa palavra, né, irmão? Foi lindo, tocou meu coração profundamente. Chorei muito. Eu não entendi porque ele falou aquilo, irmão. Mas eu podia ser meio rebelde, mas eu ouvi minha mãe: obedeça os mais velhos. Mas que eu tive vontade de xingar ele, mandei para tudo quanto é lugar, tinha. No meio dos meus amigos. Aos 17 anos, voltando do Maracanã, uma mulher falou para mim que os cabeludos não iam para o céu. Profunda palavra. Aos 22 anos, eu estava no Complexo do Alemão, desesperado da vida, vazio, cheio de crise, doidão. Uma menina falou para mim assim: Jesus te ama. Eu falei: ama todo mundo, já com raiva de crente. Ama todo mundo. Alex, se liga aí. A mulher falou para mim: Jesus me ama. Eu falei: ama todo mundo. Vocês crentes são tudo a mesma coisa. O que vocês querem é que a gente vá para a igreja e mude de corte de cabelo, deixe de usar, ouvir as músicas. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: como é que é seu nome? Eu tinha um nome. Eu não só tinha um cabelo. Eu não só tinha uma roupa de roqueiro, uma camisa estampada de Janis Joplin, Led Zeppelin. Eu tinha um nome. Qual é o meu nome? Pedro Rocha Júnior. Eu tinha uma história. E a única coisa que eles viram em mim foi o meu cabelo, minha roupa, meu jeito de rebelde ou doidão. O que eles não conseguiam ver no Pedro é que aos 8 anos meu pai foi embora. E deixou minha mãe com 5 filhos sozinho. E na época que meu pai foi embora, no mesmo ano que meu pai foi embora, eu fui brincar na casa do amigo meu, chamei o meu amigo,
O pai dele estava lá, me chamou, entra! Eu entrei, mas o meu amigo não estava, mas o pai está. E lá eu saí ferido na alma, no corpo, nas emoções, na vergonha, em tudo. Fiquei com isso, com meus fantasmas, com medo de tudo e de todo, aqui, ó, sem falar nada para ninguém. Não podia ver o pai do meu amigo, que eu sempre falava um monte de coisa para mim, um monte de coisa. Quando eu via ele num bairro, eu dava a volta pelo quarteirão. Até os 13 anos tinha crise. Se eu tivesse agora vivido o que eu vivi, nessa crise de gênero, irmão, eu acho que ia ficar maluco. Que bom que eu não estava nessa época. Mas com 13 anos eu dei um beijo numa menina e falei, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Mas os fantasmas aqui, ó, preso. E aí vem um cara e diz para mim que meu cabelo, Deus não chegar do seu cabelo não, cara, tem que cortar ele. Era mais ou menos assim meu cabelo. Mas ela perguntou o meu nome. Por isso que eu digo que eu choro muito, porque depois de bom tempo eu vi que quem me encontrou naquela favela foi Jesus. Através de alguém que perguntou meu nome, que conhecia minha história, que sabia quem eu era. E a partir dali eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais eu fui o mesmo. Por isso eu falo, só entende quem sente. Eu já tenho 53 anos, irmão, não tenho mais reputação, pode falar o que quiser de mim, não tem problema nenhum. Eu gosto de andar com pessoas, eu gosto de contar história para as pessoas, dizer que elas também são amadas. Que existe um Jesus que conhece ela no presente, no passado, mas que tem um futuro para elas. Era uma vez um Jesus, mas que é hoje, porque ele disse, estou com vocês todos os dias. Era uma vez um Jesus que deixou nas entrelinhas que o que move o reino dele são 4 letras. Quais são? Todo mundo fala que é amor, mas não é. O-B-D-C. Essas 4 letras movem o reino de Deus. E quando a gente entende elas, a gente não se esforça para ser crente. A gente é. Crente é o que crê em alguma coisa. Eu chego à minha conclusão, eu não prego o evangelho para as pessoas se converterem. Eu prego o evangelho porque eu creio. Se elas vão se converter ou não, não é problema meu. Não posso convencê-las, nem posso convertê-las. Mas ninguém pode me impedir de amar essas pessoas. Ninguém. E aí, é junto com elas, é debaixo da árvore, é no morro, é dentro do avião, é dentro do trem, é nos becos, é nas salas de espera, ou na rodoviária, ou numa viagem, a gente vai contando história. Era uma vez. Mas também era uma vez um cara. Era uma vez um menino criado em Bangu, que não tinha perspectiva nenhuma de nada, lá em Vila Aliança, mas que foi encontrada por um amor, e que foi o mesmo amor que encontrou Pedro. Não tive as experiências do Pedro ainda, mas tive uma, que ele disse que me amava, e eu acreditei, e por isso eu estou aqui hoje. Aí, no meio de tudo isso, eu deixo para vocês pensarem o que eu aprendi com aquele menino que está lá atrás. Quando eu estava no meu quarto orando, de joelho, ele entrou com 7, 8 anos e disse para mim assim, quando eu ouvi que alguém entrou no meu quarto, eu falei, deve ser minha esposa ou meus filhos, que ninguém entrou no meu quarto, eu estava de joelho orando. Ele tocou aqui no meu ombro e disse para mim assim, papi, eu virei assim, falei, Gianluca, papai está orando, cara. Tu me atrapalhou, rapaz. O que você quer? Tipo assim, falando baixinho para Deus, né? A gente fala umas coisas assim, né? O que você quer, rapaz? Estou orando. Você me atrapalhou. Aí ele falou, não, papi. Deus sabe que é muito importante, que eu preciso falar contigo. Eu falei, e tu ainda bota Deus no meio. O que você quer? Fala, fala. E a Veja está aqui, ó. Fala. E ele assim, fala, o que você quer, rapaz? Aí, eu de joelho, e de novo, né? Falei para ele. E ele assim, espantado, falei, o que você quer? Ele falou, não, papi, que eu quero te pedir para ver televisão, eu posso? Eu falei, Gianluca, ver televisão é importante, cara. Tu me atrapalha, diz que Deus sabe que é importante, tu me pede para ver televisão, filho. Filho, papai está orando, tu vem me pedir para ver televisão. Aqui, ver televisão. Fala sério, cara. Ver televisão é importante. Ele fez assim, não, papi, não é que ver televisão é importante, não. É que eu quero te obedecer. Se você falar para mim que eu posso ver, eu vou ver. Se você falar que eu não posso, eu não vou ver. Aí, naquele dia eu descobri que homem não chora, homem chora para dentro, homem fica assim, ó.
Eu olhei para ele, ficou aquele vácuo, aquela eternidade, assim, e eu olhando para ele de joelho, meu filho ali assim. Eu falei, vai ver televisão, vai ver. Ele falou, viu como era importante? Agora o senhor pode continuar falando com Deus. Eu continuei ajoelhado quando eu virei para a minha cama, que eu fui fazer a minha oração. Eu ouvi, e eu quero contar para vocês. Eu ouvi a seguinte frase. E você, Pedro? Quer me pedir alguma coisa ou quer me obedecer? Temos muitas petições. Mas era a vez um homem que nos chamou para obedecer. E obedecer faz toda a diferença. Porque quando a gente obedece, a gente está com Ele. E estar com Ele, irmãos, faz toda a diferença. Desejo com todo o meu coração que cada um de vocês possa ter nessa frase todo dia uma história para dizer, era uma vez. E que isso seja fruto da verdade e do relacionamento de vocês com Ele. Terminei. Não, tá lá, não. E a gente está chegando ao final desse culto aqui, mas a gente fica grato a Deus por tudo que a gente ouviu. E eu espero que o Senhor tenha completado aí no seu coração aquilo que você precisava entender nessa noite. A gente vai cantar, mais uma vez, para a gente encerrar esse culto com a galera do Alternativo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Pedro. Amanhã a gente está aqui de novo com um pastor não muito conhecido nosso, mas sempre bom recebê-lo, o pastor Carlos Novaes, nosso pastor, está aqui com a gente aqui amanhã. E a gente convida você para estar aqui novamente, trazer os seus amigos, convidar as pessoas que estão contigo. Para a gente fechar, deixa eu te falar. Você viu o vídeo dos corações e algumas coisas que o Pedro mostrou ali. E está tudo isso lá atrás, você pode passar ali para ajudar o ministério deles e abençoar isso também. Olha aí. Deixa eu só falar uma coisa, irmãos. Quando você passar para comprar, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Não compra por pena, porque eu não moro no lixão, não. Valeu? Eu não quero que o material que eles façam seja vendido por pena. Vou comprar, tadinho, moro no lixo. Não, não. Porque quando eu falo para eles lixarem cada coração, eu falo, faz o melhor que vocês podem, que eu quero que as pessoas comprem porque é bonito. Eu não compro nada para minha casa, vou botar para decorar minha casa, para ajudar o artista. Eu compro porque é bonito. Então não compra com pena. Tadinho, moro lá do lado do chiqueirinho. Não, irmão, eu quero dizer para eles que a vida vai além do jardim. E que eles precisam também se esforçar, não é só ficar recebendo doação, mas fazer alguma coisa que seja produtivo. Ok? Então não compre por pena, não. Então se você quer fazer parte disso, só passar ali. Você da juventude também que ainda não comprou sua camiseta, ela está ali atrás também. Você pode passar ali e pegar a sua. Lembrando que você que quer se inscrever... Pegar e comprar. Você pode passar lá e pegar. O dele é comprado. E se você quer se inscrever para o Natal, é lá embaixo, do lado da nossa cabine de foto. Inclusive, a gente fez uma cabine de foto. A gente não, a pessoa da decoração. Fez uma cabine de foto linda lá para você passar, tirar foto. Então, vai lá, tira a fotinha, depois você passa também, se inscreve, adota as crianças lá para o Natal, porque esse projeto é nosso, tá bom? Fica de pé no seu lugar, a gente vai cantar e assim a gente vai encerrar o nosso culto.